Então essa parte aqui, moçada, é juntar, né, os conteúdos, né, aquela do ano passado com esse ano aqui. Primeiro, um pouco mais difícil do primeiro exemplo que a gente trabalhou. Eu tenho aqui um circuito de corrente contínua, né, e a gente vai avaliar primeiro se nossos diodos aqui se estão polarizados direto ou inversamente. E se eu tenho, né, bagagem na minha fonte aqui, se eu tenho potencial na minha fonte suficiente para vencer as duas camadas de depleção, as duas barreiras de potencial dos diodos. Vamos lá, pode responder, tá? Eu vou perguntando, pode responder, depois eu edito também. Diodo de silício. O que a gente sabe do diodo de silício? Se ele conduzir, eu vou perder 0,7 volts, né? Vamos deixar isso aqui. Aqui eu tenho um diodo D2 e um diodo de germânio. Se ele conduzir, eu vou ter um VD2 aqui de 0,3 volts. Polaridade da fonte, ó, tá em branco aqui, positivo e negativo. Polaridade do diodo, a seta aponta para o negativo, então aqui vai ser o positivo dele, não vai? Bate a polaridade, pessoal? Bate. Bate a polaridade. Se eu tenho dois diodos em série, qual que é o máximo de potencial que eu vou perder nesses diodos aqui por essa aproximação que a gente usa? Vai ser 0,7 mais 0,3. 9 volts é maior que 1, que é 0,7 mais 0,3? Então a gente assume que eu tenho uma condução aqui, eu vou chamar condução de condução ID. Primeira coisa, analisa o tipo de circuito. A gente já viu, primeira coisa, não, segunda coisa, né? A gente já percebeu que a gente tem condução, os dois diodos estão polarizados, certo? Perdão, também deveria ter feito essa daqui, mas a seta aponta para o negativo e dá para você perceber que ele também está polarizado diretamente. Segundo passo, que tipo de circuito que eu tenho? Circuito série. Característica do circuito série em relação à corrente. O que eu tenho de característica? A corrente é única, né? Isso. E a tensão, eu tenho uma divisão de tensão. Lembra disso? Sim. Lá do ano passado. Então, tipo de circuito série. Se eu medir aqui no primeiro diodo, eu vou encontrar a mesma corrente aqui no resistor e a mesma corrente no diodo 2, que vai ser a mesma corrente que volta para a fonte. Vamos começar aqui, ó. A gente assumiu que a gente tem corrente no circuito. Então tem as duas barreiras de potencial, as duas camadas de depleção aqui vencidas. E quem que vai limitar para mim essa corrente? Depois, quem que vai segurar ela? O resistor. Depois que eu fiz essa análise aqui e já constatei que eu tenho corrente, os dois diodos eles vão escancarar. Você vence essa camada de depleção, ele escancara. Quem limita a corrente no circuito a partir daí é o nosso resistor. O que vai aparecer para mim aqui? Uma queda de tensão no resistor 1. Eu vou ter uma queda de tensão aqui no diodo 1, que a gente já conhece, né, que é de 0,7. Vou ter uma queda de tensão aqui no diodo 2, que a gente já conhece também, porque é um diodo de germânio. E agora é só fazer o cálculo. O cálculo de corrente aqui é tensão sobre a resistência. Lei de Ohm. Se eu quero a corrente no circuito com diodos, eu tenho que calcular em cima da tensão que eu tenho no resistor, que é quem limita. A tensão que eu tenho no resistor não é a tensão da fonte, menos o que eu perdi no primeiro diodo, menos o que eu perdi no segundo diodo. Até aí tá beleza? Lei de Kirchhoff. Dividido pelo diodo que eu tenho. Que diodo que eu tenho aqui é o diodo, o R1, né? Não sei porque ele desmarcou a caneta. Diodo R1. Então a gente só vai substituir. A gente já sabe que vão ser 8 volts, né? 9 menos 0,7 do primeiro diodo, menos 0,3 do segundo diodo, dividido por 50 ohms. Qual que vai ser a corrente no circuito? Eu fechei a calculadora, deixa eu chamar aqui de novo, deixa eu ver se eu consigo chamar pelo atalho aqui no teclado. Venha, calculadora, venha. Eu preciso minimizar aqui, tá lá. Então eu vou...
Eu entrei com o comando lá no OneNote. Calculadora. Faz com calma, tá? 9. Vai 9. 9 menos 0,7 menos 0,3 vem igual, divide por 50. Qual que é a corrente que eu tenho aqui? Corrente de 0,16 amperes. Ou se você quiser deixar aqui de 160 miliamperes. Tranquilo? Então eu peço para determinar aqui, ó, todas as correntes e tensões. Tensão no diodo 1 a gente já tem, no diodo 2 a gente já tem. A corrente é uma só, né? A gente já tem. Falta determinar só a tensão no resistor 1, que a gente já conhece, né? Se eu pegar 9 menos 0,7 menos 0,3, vai sobrar 8 volts. Vamos começar a fazer conta. Não, não vamos, tá? Vamos olhar para o circuito. Vamos ver quem está polarizado certo, quem não está polarizado, o que está acontecendo, se tem corrente, por onde tem corrente. Depois a gente desembesta a fazer conta, tá? Minha fonte aqui 30 volts, deixa eu aproximar um pouquinho mais. Minha fonte aqui 30 volts. Primeiro diodo aqui, diodo de silício. Vamos checar a polaridade desse cara aqui. Deixa eu pegar um verdezinho aqui. Seta dele aponta para o negativo, então aqui é o positivo. Tá batendo positivo com positivo? Se aqui é mais positivo, o outro lado vai ser mais negativo. Então ele está polarizado, tá? Para o diodo conduzir, o anodo tem que estar polarizado mais positivo em relação ao cátodo. Então, geralmente, quando bate polaridade para um terminal, a gente já assume que ele está conduzindo. Diodo 1, então, conduz. Eu vou ter aqui uma queda de tensão que eu vou chamar de VD1, que é a queda de tensão no meu diodo, assumindo que eu tenho condução. Se essa corrente chegar nesse ponto aqui, chamar aqui de ID1, que é a corrente que passa pelo primeiro diodo, ela tende a dividir, não tende? Estão me acompanhando até aqui? Sim. Isso aqui, o nó caracteriza que tipo de circuito? Paralelo. Circuito em paralelo. Ótimo. Então, teoricamente, eu teria corrente por aqui. Mas vamos checar aqui a polaridade do nosso diodo D2. Seta aponta para o negativo. Então, o outro lado dele é mais positivo. Cristal N e cristal P. Bate com a polaridade da fonte, gente? O negativo tá virado para o negativo da fonte? Não. Não tá, né? Tá negativo para o positivo da fonte e o positivo para o negativo da fonte. Então, nesse caso aqui, a gente não tem corrente. Eu assumo que ele está na região de bloqueio, polarização inversa, né? Então, esse cara aqui, para mim, ele está fora do circuito. Vai ter corrente descendo aqui? Não vai ter corrente. Deu uma chave aberta. Isso aqui está morto. Esquece isso aqui por enquanto. O que vai acontecer aqui, então? Se minha corrente vai chegar aqui, vai passar pelo resistor R2. Eu vou ter uma queda de tensão aqui de VR2. Essa corrente chega nesse ponto aqui, ó, ela não vai voltar, porque a chave é aberta, né? Não faz nem sentido, e volta para a fonte. Olha a análise desse circuito aqui. Esse meu ramo aqui, gente, deixa eu tirar um print screen, precisa desenhar isso depois. Esse meu ramo aqui já era. Uma coisa que parecia um pouco complicada, virou um circuito sério. Qual que é a forma que eu tenho para resolver? A mesma forma que eu tive lá para o circuito anterior, mais simples ainda porque eu tenho só um diodo. Deu para entender isso que eu falei aqui? Deu. Eu quero determinar as correntes. Constatei que eu não tenho corrente aqui, acabou, tá? Depois a gente faz uma análise de tensão, mas para o cálculo de corrente, esse cara não vai entrar. Para o cálculo de corrente, esse caboclo aqui, ele não vai entrar, a gente não vai ter nada aqui. Como que eu vou calcular essa corrente, então? Mesmo caso, ó. A corrente que eu tenho no diodo 1, ou simplesmente ID, né, porque só tem um diodo conduzindo, vai ser igual a tensão da fonte,
menos o que eu perdi nos diodos. Só tem um diodo aqui que está conduzindo. Dividido pela resistência, que é meu R2. Vou colocar meu R2 aqui. VCC é 30. Menos o que eu perdi no diodo aqui. O diodo é de quê? Silício. Silício eu tenho uma queda de tensão de 0,7. E vou dividir pela resistência, que é 220 ohms. Qual que vai ser a minha corrente de condução? Calculadora. Ó. 30 menos 0,7 igual dividido por 220. Eu vou ter aqui 0,133. Eu quero passar para mili. Pressionei NG 133,18 miliamperes. Corrente foi assim, tá? Em relação às tensões, deixa eu voltar ao circuito original aqui. Eu tinha aqui um diodo, né? E um resistor. Aqui era um diodo que eu chamei de D2 de germânio. E um resistor aqui, um R1, que era de 220. Eu acho que esse diodo tava ao contrário, hein? Mas aqui vai ser indiferente. Não vou ter corrente do mesmo jeito. Tá? Mas vamos fazer então. Pera aí. Tá. Resistor. E nosso diodo. Ficou bonito o diodo pra caramba. R1 aqui era 220, se não estiver enganado. E aqui meu diodo D1, que era de germânio. Beleza. A corrente eu já tenho. Vamos chamar aqui de... Vou chamar de ID não. Vou chamar de ID1, porque eu tenho mais outro cara. Eu preciso representar. Corrente do meu diodo 1. Qual que é a corrente que eu vou ter no resistor, gente? No resistor 2. Vou apagar aqui. Qual a corrente que eu vou ter no resistor 2? Não é a mesma corrente que eu tenho aqui? Eles não ficam em série no processo funcional? Característica do circuito de série qual que é? Corrente uma só. Então eu tenho a mesma corrente aqui, ó, 133,18. Vamos para as tensões. A tensão que eu tenho aqui no diodo 1 é a tensão característica de condução dele, 0,7. Tensão que eu tenho no resistor 2 é o que sobra, né, em relação à fonte que a gente fez aqui, ó. 30 menos 0,7 eu vou ter 29,3 volts. Pergunto para os senhores, qual que é a tensão que eu tenho nos caras que não estão conduzindo? Resistor 1, e qual que é a tensão que eu tenho no meu diodo 1 ali que também não está conduzindo? Qual a tensão que eu tenho ali, pessoal? 29? Não. A corrente eu sei que é 0, né? Até faltou colocar isso daqui. Pera aí, vamos fazer direitinho. Fazer direitinho aqui. A corrente que eu tenho no diodo 1 é a mesma corrente que eu vou ter no resistor 1, que é 0, porque o diodo 1 está invertido. 0 amperes. E as tensões? Qual que... Oh, meu Deus do céu. Qual que é a tensão que eu tenho no diodo 2? É diodo 2, gente, perdão. E qual que é a tensão que eu tenho no resistor 1? São esses dois caras aqui, ó. Diodo 2 aqui e no resistor 1. Uma ideia? Pode falar sem medo. Nada? Tá invertido aqui, né? Tá ótimo agora. Vamos perguntar mais simples então. Tem corrente aqui? Tem. Tem corrente nesse ponto? Não, Agora não. tem, porque eu coloquei o diodo invertido. Ah, tá. Mal. Oh, meu Deus do céu.
Tem corrente aqui? Agora não. Não. Para não. Não, né? Então foi para esse caso que a gente fez o cálculo. Se eu não tenho corrente aqui, como que esse diodo aqui funciona? Chave aberta ou chave fechada? Aberto. Chave aberta. É A verdade. característica da chave aberta é que ele pega todo o potencial que eu tenho disponível. Sim. Qual que é o potencial disponível que eu tenho para ele? Essa é a pegadinha da prova, é a pegadinha de concurso também, processo seletivo. Qual que é a tensão que eu tenho para ele? 29,3. Se eu medir daqui para cá, que é esse ramo que eu tenho, quantos volts que eu tenho? 29,3. Certeza? Acho que sim. Quantos volts que eu tenho na fonte? 30. 30. Se eu medir então daqui para cá, eu vou encontrar 30 volts, não vou? Sim. Sim. Se eu medir desse ponto aqui para esse ponto, eu já não ultrapassei o diodo? Já. Sim. Eu vou perder quanto aqui nesse ponto? 0,7. 0,7. 0,7. Eu vou encontrar quanto aqui então? 29,3. Que é o mesmo potencial que eu tenho aqui. Tem alguém consumindo essa linha aqui? Não, né? Alguém consumindo aqui? Não. Repara que esse meu ponto aqui, ó, tá em paralelo com quem? Resistor R2. Qual que é a característica do circuito paralelo? Eu tenho uma tensão só. Qual que é a tensão que eu tenho para R2? Que vocês já falaram aqui, ó. 29,3 em cima desse ponto aqui. Então, meu potencial aqui é 29,3. Qual que é a tensão então que eu tenho para esse cara e para esse cara aqui? Se eu não tenho corrente aqui, qual que é a tensão que eu tenho na chave aberta? Máximo. Tensão máxima. A tensão máxima que eu tenho para essa condição não é a tensão da fonte, é a tensão disponível para ele, que é 29,3 volts. O resistor tem corrente? Não tem corrente. Tem queda de tensão? Não tem queda de tensão. Então a tensão em cima dele vai ser de 0 volts. De novo, a gente tem menos cálculo esse ano, porém, a questão da análise de circuito, ela pega um pouquinho mais. Não é simplesmente fazer cálculo. Ano passado a gente tinha um circuito lá entupido de resistores, a gente saía fazendo cálculo que nem maluco. Agora não. A gente precisa fazer a análise de como o circuito está polarizado, quem está conduzindo, quem está bloqueando, lembrar de lei de Kirchhoff de tensões e correntes, fazer o desconto certinho de queda de tensão ou divisão de corrente, quando for o caso. Lembrar que o diodo conduzindo ele é uma chave fechada imperfeita com queda de 0,7 ou 0,3, e o diodo, quando está despolarizado, ele é uma chave aberta que vai tomar para si todo o potencial disponível e fazer a análise, né? Eu tenho 30 volts aqui, perdi 0,7. Em cima dele aqui eu vou ter 29,3. Se eu tenho 29,3 aqui, todo o potencial vai ficar em cima dele. A gente já passou 1 minuto. Moçada, perguntas? Toca o barco aí. A Isa tinha perguntado, o D2 não influencia no valor da corrente? Não, Isa, não influencia porque ele está polarizado inversamente, aqui é uma chave aberta, e para o circuito, para a fonte, para tudo que é funcional aqui, esse cara nem existe. É que a hora que ela perguntou, ele tava virado pro lado certo. Ah, tá. Foi nubice minha mesmo. Então aqui o que pega um pouquinho é a análise do circuito e não os cálculos, por assim dizer, tá? A gente vai polarizar o circuito. Eu sei que fica chato ficar toda hora fazendo isso, tá bem óbvio aí quem tá conduzindo, quem não, mas por enquanto a gente continua repetindo isso daqui. Seta aponta para o negativo, o negativo aqui é o 0 volts, eu tenho diodo D1 com potencial de conduzir, né? Mesma coisa aqui, a seta aponta para o negativo, meu diodo D3 também está polarizado. 24 volts, né, supera o potencial, a barreira de potencial de 0,7 mais 0,3.
Então a gente tem uma condução no circuito. O diodo D2, como que ele tá, gente? Como que tá esse carinha? Em paralelo com o D1. É paralelo com o D1, mas ele tá polarizado? Não. Então a gente vai até esquecer desse cara aqui pro cálculo de corrente, que ele tá aberto e não tem corrente aqui. Eu calculo a corrente em cima de quem tá limitando essa corrente, né? Olha para mim aqui, ó. Eu tenho 24 volts. Quantos volts que eu vou perder aqui no primeiro diodo? Já sabe que é 0,3, não é? Sim. Quantos volts que eu vou perder aqui no meu diodo de silício? 0,7. 0,7. Então 24 menos 1 vão me sobrar 23 volts. Esses 23 volts vão estar aqui em cima? Não vão estar. Onde que eu vou ter isso? Em cima do resistor R1. Qual que é a tensão que eu tenho no resistor R2 da aula passada? Se eu tenho 0,7 no diodo de silício, eu tenho alguém em paralelo, qual que é a tensão desse cara? 0,7. 0,7. Então a gente vai começar a calcular... Oi? A mesma do diodo. A mesma do diodo. Então a gente começa aqui pelo que a gente tem certeza. Eu tenho certeza da tensão em cima desse cara aqui. E eu tenho certeza da resistência dele. Se eu tenho tensão e resistência, minha corrente está morta. Ó. Corrente no resistor R1, ela vai ser a tensão da fonte, menos o que eu perdi no meu diodo D1 de germânio, menos o que eu perdi no meu diodo D3 de silício, dividido pela resistência dele, que é de 1,2K. Corrente no resistor 1, então, vão ser 24, menos 0,3 do germânio, menos 0,7 do silício, a gente sabe que é 23, dividido por 1K2, que é 1.200. Calculadora. Deixa eu chamar a minha aqui. Agora fecho ela. Vamos lá. Então aqui é 23 dividido por 1.200. Igual, pressionei a energia aqui para ajustar, 19,16 mili. Então tem aqui 19,16 miliamperes de corrente. Essa corrente aqui. Bacana. Como que eu faço então? Para descobrir qual que é a corrente nesse diodo D3 e a corrente no meu resistor 2. Alguma sugestão? Eu quero descobrir essa corrente aqui, já que eu tenho que encontrar a corrente de todo mundo, que é a corrente do diodo D3. Eu quero descobrir essa corrente aqui, corrente no resistor R2. Ajuda aí. Como que eu faço? Eu já tenho a corrente que sai da fonte, né, que está passando por esse cara aqui, e está passando pelo resistor R1. Essa corrente é de 19,16, foi calculada. E D3 e R2, pessoal. O que vocês sugerem? Sem sugestão, vai ficar feio na gravação. Hein? Eu sugiro a sugestão que o professor vai dar. Nada? O que eu preciso para... sua sugestão, ó, grande papo. Ué, O que só- eu Eu preciso para sugiro calcular a que corrente? D3 tá em série, aí vai ter a mesma corrente. Eu faria isso na prova. Mas ele está em série com o R1? Ah, deve estar, né? Mas eu não tenho um arranjo em paralelo aqui? Tem, mas e daí? Então, Tem que dividir, né? essa corrente total, ó, essa corrente total ela vai dividir, ela não pode ser a mesma. A gente sabe que a corrente no resistor R1 não é a mesma de D3 e D2, mas a soma dessas duas correntes aqui, a gente já sabe que é a corrente aqui, em resistor R1. O que eu preciso para calcular a corrente, gente? O que eu preciso para calcular a corrente? Tensão e resistência. Tensão e resistência. Vou calcular a corrente no resistor R2. Corrente no resistor R2. Quantos volts que tem em cima desse cara aqui? 20. Quantos Três. volts? Quantos volts? 0,7. 07. Não. 0,7. 0,7. Por que é 0,7? Porque ele tem paralelo com esse cara aqui, ó.
eu tenho uma queda aqui, um VD3 aqui, ó, de 0,7 volts. É a característica do silício. É um valor fixo. Todo mundo, se eu colocar 300 resistores ali em paralelo, eles vão estar alimentados com 0,7 volts, porque a característica do circuito em paralelo é ter um potencial só. O que eu preciso para calcular a corrente? Tensão e resistência. Eu tenho a tensão, tenho a resistência, acabou. Então aqui eu vou ter a corrente, a tensão em cima do resistor 2, que é a mesma tensão no diodo, né? Dividido pela resistência. Ano passado, ó, lei de Ohm purinha. 0,7 dividido por 300. 2,33. 2,33 miliampere. 2,33 mili. 2,33 miliamperes. Ó, eu conheço essa corrente aqui, que é de 16, perdão, corrente que vem pelo resistor 1, e eu conheço a corrente que está no resistor 2. Qual que vai ser a corrente no meu diodo 3? Do ano passado, chegou 3 amperes aqui, drenou 1 para cá, sobra quanto para esse cara? 2. 2. Chegou 19,16 aqui, drenou 2,33, a diferença está aqui. Lei de Kirchhoff das correntes. Então a gente tem aqui que no nosso diodo 3, a corrente nele vai ser a corrente total, que é a corrente que flui aqui pelo resistor 1, menos a corrente que foi para o resistor 2. Então a gente vai ter 19,16 menos 2,33 mil. Alguém já fez? 16,83. 16,83 miliamperes. A gente tem essa corrente aqui, corrente no resistor 2, a corrente no nosso resistor 1, e agora, geralmente é o peguinha da prova, pergunto lá, letra D, se errar, cancela as alternativas certas, também eu coloco na frente, pra ser bem mal. Letra D, qual que é a tensão que eu tenho em cima do meu diodo 2? Da aula passada também. Bom, você fala se ele estivesse conduzindo. Não, na situação que ele tá. Sei lá, 0,3, porque ele tá em paralelo com o D1. 0,3 porque ele tá em paralelo com o D1. Não esquece disso, gente. Tá conduzindo, Germano? Tá. Queda de tensão de 0,3. Esse cara aqui tá em aberto. Chave aberta concentra todo o potencial da fonte. Qual que é a tensão que eu tenho em cima desse cara aqui, então? A tensão do diodo Germano, 0,3. E lembra também aquele negócio lá que se tiver 2 diodos que estão funcionando, um é 0,3 e outro é 0,7, quem vai funcionar é o 0,3. É o 0,3. É mais fácil. O caminho mais fácil, beleza. Então, para matar aqui, ó, nossa tensão no diodo 2 é a mesma tensão no diodo 1, que é de 0,3 volts. Tranquilo?